Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco nessa noite. Eu quero aqui declarar que o Senhor ele está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família nessa noite, em nome de Jesus. Quero dizer que eu estou com muita saudade dos irmãos, da Igreja do Senhor, de estarmos aqui reunidos, para adorar o nome do Senhor. Estamos em quarentena, mas nós cremos que isto vai passar. Realmente esta doença, este vírus, ele tem um prazo de validade. Certamente nós vamos estar juntos, reunidos para adorar o nome do Senhor em breve. E eu quero trazer uma palavra do Senhor para a tua vida nessa noite. Que eu quero que o Senhor, ele toque no seu coração, toque na sua vida, na sua família, nessa noite, nesse momento, que o teu coração venha se abrir para a palavra de Deus entrar, porque a palavra do Senhor, ela realmente é alimento para a nossa alma. Jesus, ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a palavra do Senhor, ela alimenta a tua vida, ela enche a tua alma de esperança, ela traz realmente o refrigério à tua alma. E eu quero meditar nessa noite no Salmo 42, no Salmo de Davi, e ele vai falando a partir do versículo 1, e ele diz o seguinte, ele fala assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o seu Deus? E aqui Davi ele fala sobre a necessidade de estar na presença de Deus, sobre a necessidade de ter um encontro com Deus. E ele fala, a minha alma ela tem sede do Deus vivo. Ele usa a expressão sede, ele fala sobre a sede. O ser humano ele não consegue viver sem a água no seu organismo. O ser humano ele não consegue viver sem tomar água, sem estar realmente se refrescando com a água, tomando água, porque é uma necessidade extrema do ser humano. E ele usa essa necessidade extrema no seu vocabulário. Ele fala, a minha alma tem sede do Deus vivo. Ou seja, ele declara a necessidade, realmente a sede que ele tem do Senhor, a necessidade de ele estar com Deus em todos os momentos, que a alma dele precisa de Deus, como também o seu corpo físico precisa da água, a alma dele precisa de Deus. Então nós precisamos entender que Deus, ele está sobre nossas vidas, mas nós precisamos buscar a ele de todo o nosso coração. Nós precisamos realmente nos envolver na sua presença santa e gloriosa. E no versículo 3, nós vemos que Davi ele fala de um momento complicado, um momento difícil na sua vida que ele está vivendo. E ele fala, as minhas lágrimas servem-me de mantimento dia e noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o seu Deus? Olha só que realmente interessante. As pessoas falando para Davi, onde está o seu Deus nos momentos complicados da sua vida? Da mesma forma, o mundo hoje está realmente totalmente atribulado. Vemos que as pessoas perguntam onde está Deus, por que Deus ele não impede isso, por que Deus ele não impede essa doença, por que o Senhor ele não para esse vírus, porque ele tem todo o poder. É claro que ele tem todo o poder, é claro que o Senhor ele pode realmente parar essa doença, mas tudo isso está debaixo da soberania e permissão do Senhor. Tudo isso que está acontecendo está debaixo da vontade do Senhor, da permissão de Deus. Nada acontece por acaso, nada acontece em vão. As pessoas estão se voltando para o Senhor, muitos estão se convertendo ao Senhor, muitos estão vendo realmente o agir de Deus. As profecias estão se cumprindo, nós sabemos que o tempo está próximo. Amém, amados? Que Jesus Cristo está voltando para buscar a sua noiva. Mas nós sabemos que o mundo, às vezes, culpa a Deus. O mundo fala de Deus. Onde está Deus? Mas eu quero te dizer o segredo. Davi, ele encontrou o segredo. E ele deseja, ele declara que a necessidade dele maior está no Senhor. Deus, ele é a força maior, é o meu sustento, aquele que me coloca de pé, aquele que é a alegria da minha vida, é a minha necessidade, dia após dia. O Senhor é o meu sustento. E Davi, ele fala o segredo, e ele fala assim, no versículo 5, porque está abatido a minha alma, e porque te perturbas em mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Muitas das vezes a nossa alma fica abatida dentro de nós. Nossa alma não entende, nossos sentimentos ficam aflorados, a tristeza vem sobre nossa vida,
a frustração vem, a angústia, ela mora no nosso coração, vem e fica batendo no nosso coração, no nosso interior fica angustiado. Mas Davi, ele descobre o segredo de sair vitorioso na presença de Deus. O segredo é: espera em Deus. Talvez os seus pensamentos estão acelerados, talvez os teus pensamentos estão te consumindo. Dia e noite você não para de pensar em problemas. Dia e noite você não para de olhar as notícias ruins. Mas eu quero te dizer, o segredo de você estar com a paz do Senhor na tua vida é você descansar e esperar em Deus. É você meditar na palavra do Senhor dia e noite. Porque a palavra do Senhor, ela refrigera a nossa alma. E eu quero te dizer, espera em Deus nessa noite. Espera no Senhor, que os teus pensamentos venham estar voltados para a presença de Deus. Nós vivemos uma geração de pessoas hiperpensantes, pessoas que pensam e não conseguem controlar os seus pensamentos. Mas Davi, ele soube administrar os seus pensamentos. A sua alma estava perturbada dentro dele, sua alma estava angustiada, mas ele mesmo descobriu o segredo para que a sua alma fosse realmente ter o refrigério. O refrigério, a esperança está em esperar em Deus, pois eu ainda o louvarei. Eu quero te dizer, meu amado, entregue os seus problemas, entregue as suas dificuldades, entregue as suas aflições, entregue as suas ansiedades diante do Senhor nessa noite, que Ele vai refrigerar a tua alma, Ele vai trazer tranquilidade, Ele vai trazer calma, Ele vai trazer paciência, Ele vai colocar o fruto do Espírito Santo sobre a tua vida. E nós vivemos num tempo que devemos nos converter ao Senhor, nos converter dos nossos maus caminhos. A igreja precisa voltar ao primeiro amor. A igreja precisa voltar a entender o que é servir a Deus de verdade, o que é servir a Deus com temor, o que é servir a Deus com reverência. Existe uma passagem no Antigo Testamento, em 2 Crônicas, que eu quero meditar com os irmãos dessa noite também. Uma passagem que fala sobre o rei Asa. E no capítulo 15 de 2 Crônicas, preste atenção, que você pegue sua Bíblia nesse momento e você venha meditar nesse texto junto comigo. E diz assim a palavra de Deus, no versículo 1 em diante: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele vos deixará. Então nós vemos aqui que precisamos buscar a Deus. Se nós buscarmos a Deus, se nós realmente estarmos na presença de Deus, certamente Ele vai se revelar até nós. Ele vai vir até nós, Ele vai nos abraçar, Ele vai nos curar, Ele vai estar sobre nossas vidas. Mas se nós nos deixarmos, existe o livre-arbítrio. Muitas pessoas não querem se aliançar com Deus. Muitas pessoas não querem se afastar do pecado. Muitos não querem realmente viver uma vida de santidade. Mas eu quero te dizer, sem santidade ninguém verá o Senhor. É claro que não existe ninguém perfeito, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Mas eu quero te dizer, precisamos nos voltar para o Senhor, precisa haver uma conversão no nosso coração. E aqui no versículo 3, diz assim: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. E no versículo 4 diz: Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, o Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. Então tudo o que acontece, irmãos, sobre a humanidade, sobre a terra, é permissão do Senhor. É tempo de nós buscarmos a face do Senhor, nos convertermos dos nossos maus caminhos. Ah, mas meu irmão, eu já sou crente, eu já sou convertido, eu já sou da igreja. Mas eu quero te dizer, talvez existem áreas das nossas vidas que ainda assim precisamos nos converter, ainda assim precisamos melhorar, ainda assim precisamos voltar a praticar as boas obras, as primeiras obras. Então que nós não venhamos deixar cair por terra das nossas vidas o primeiro amor pela presença do Senhor, pela obra de Deus, e a preocupação pelos irmãos, que isso venha estar nas nossas vidas. E ali, através dessa passagem, nós vemos que Deus, Ele fala, quando nós estivermos com Ele, Ele vai estar conosco. Se nós buscarmos a face dEle, Ele vai se revelar até nós. Mas se o deixarmos, se nós realmente se esquecermos do Senhor, Ele vai nos deixar. Porque existe uma situação,
existe realmente uma escolha a fazermos. Existe uma escolha, ou eu quero servir a Deus, ou eu quero servir ao mundo. Eu decido servir a Deus, ou eu decido servir ao mundo. E nós vemos aqui que no versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem recompensa. Aquele que está com o Senhor certamente é recompensado. Mas não que eu vou fazer a obra de Deus, que você vai fazer a obra de Deus à espera de uma recompensa, à espera de algo em troca. Claro que não. Mas a consequência disso, o fruto de uma vida de santidade, o fruto de uma vida na presença de Deus, certamente é o galardão e a recompensa do Senhor sobre nossas vidas. Certamente a tua casa vai ser restaurada, sua família vai ser restaurada, mas o que nós precisamos fazer é nos converter dos maus caminhos. E aqui no versículo 11, no mesmo dia, diz assim a palavra do Senhor: ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas, e entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam. E o Senhor lhes deu repouso em redor. Ao seu redor, Deus ele deu descanso. Ao seu redor, ele deu paz. O mundo pode estar atribulado, o mundo pode estar desesperado, as pessoas estão desesperadas, mas você tem a resposta no teu coração, você tem a palavra de Deus, você encontra repouso através da palavra do Senhor. A paz do Senhor, ela vem sobre a tua alma, e você descansa no Senhor, e você espera em Deus. Então, que essa palavra fique no teu coração, que a tua esperança venha estar no Senhor, que a tua esperança não venha estar no homem, que os teus olhos não venham estar no homem. A Bíblia vai dizer lá em Salmo 123, versículo 2, que como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos das servas atentos às mãos das suas senhoras, assim os nossos olhos, os olhos dos seus servos, estão atentos aos olhos do Senhor. Que os nossos olhos venham estar voltados para a presença de Deus, para a palavra de Deus. Que você venha se render ao Senhor nessa noite, e que você venha esperar no Senhor. Que os teus pensamentos estejam em Deus, que o teu coração, a tua esperança estejam na palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida nessa noite, e que toda ansiedade, toda a tribulação, toda a angústia venha sair da tua vida nessa noite, em nome de Jesus, e que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, esteja sobre a tua vida, e que você venha ter sede de Deus, sede da presença de Deus. A Bíblia fala em Amós, no capítulo 8, versículo 11: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, que derramarei sede e fome sobre a terra, não sede de água e nem fome de pão, mas sede e fome de ouvir as palavras do Senhor. Que você venha ter sede e fome de ouvir a palavra do Senhor, de estar na presença de Deus, porque é um tempo que a igreja precisa se arrepender dos seus maus caminhos. A igreja precisa voltar verdadeiramente para o Senhor. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, nessa noite, em nome de Jesus. Amém.